canal que mete o ferrão sem dó. A última eleição ou ditadura? Eleição. Você entende o que eu estou dizendo? A profundidade dessa frase? Apenas 2 candidatos, vamos deixar isso bem claro: o narcotráfico, o crime, a corrupção, esse é o candidato, contra a esperança, a vida e a liberdade. Destituir pela força do povo. Sim, há uma grande chance do cachaceiro vencer. Aliás, já estão anunciando isso num evento do Calça Apertada lá em Nova York. Um dos urubus que irá participar desse evento de urubus e do novo cangaço jurídico, cangaço de ministérios e bancos do Estado, disse que o Brasil pode ter um episódio pior do que o Capitólio. Sim, babaquim, você tem razão e pode mesmo. Vocês do novo cangaço jurídico estão provocando uma convulsão social. Isso é uma grande provocação e um ato de irresponsabilidade. Voltem para o livrinho e fiquem por lá. Parem de arrancar as páginas da Constituição e se limparem com elas. Ou nós, o povo, a gente, destitui os novos cangaceiros do cangaço jurídico e do cangaço eleitoral, ou o Brasil não muda. Logo mais, os cangaceiros vão criar a ilegalidade das motociatas. As redes já estão censuradas. Mas o que eles não sabem é que continuaremos fazendo motociatas mesmo sem o presidente. Não vai adiantar fazer isso. E vocês vão ter que engolir essa. Caridade ou plano de poder? O que o ladrão deixou de herança? Deixou o esquema de corrupção mais perfeito do mundo. Porque ele, o cachaceiro mijado, corrompeu praticamente todos os políticos de direita, de centro e de esquerda. Corrompeu quase todos. Corrompeu e aparelhou o novo cangaço jurídico. Corrompeu os empresários, os empreiteiros, as empreiteiras. Corrompeu o comércio, corrompeu o comerciante. Mas não foi isso só o que ele corrompeu. Esse cachaceiro mijado não é burro como muitos querem fazer acreditar. Ele é nojento, sim. Asqueroso mesmo, mas ele é muito mais esperto do que você pensa. Ele é um excelente vendedor de mentiras lavadas. Ele consegue te vender um livro sem páginas, um banheiro sem privada. Sabe por quê? Porque ele é um grande bosta. Isso sim, mas burro ele não é. Então tome muito cuidado com ele. Você acha que os empréstimos do BNDES a Cuba, as construções de metrôs, portos, ferrovias, aeroportos em outros países ele fez tudo isso. Você acha que tudo isso foi de graça? Você realmente acha que nós recebemos o calote? Sim, você está certo. Nós, os brasileiros, sim, recebemos o calote de todos esses países que emprestamos ou que fizemos obras para eles. Mas o bebum cachaceiro não foi caloteado. Não foi, não. Ele está sendo muito bem pago e repago pelos investimentos falcatruosos e cabulosos. Ele investiu no plano do poder eterno, sim. Permanência eterna no poder até o dia da sua morte, deixando a continuidade para os seus postes continuarem mijando nos cachorros. Por que você acha que toda a mídia, a maioria dos artistas, estão a favor do bebum mijado? Porque ele corrompeu a mídia estrangeira, comprou capas de revistas, usou a ideologia marxista como frente, como fantasia, como pano de fundo para enganar os inocentes e depois corrompê-los com muita grana, com sexo, com drogas, ou com fotos e documentos comprometedores e chantagear as pobres almas. Meu. Você e todos nós pagamos para ele poder corromper o mundo inteiro. A pátria grande orwelliana ou o sonho úmido
do Che Guevara. Há aqueles que não são bolsominions, que nos criticam, que estão em dúvida em quem votar, mas eles não entendem que só há dois candidatos e que realmente o que está em jogo é o fato que somos a última barreira, a última fronteira sul-americana entre o comunismo e as liberdades de independência social e econômica, para que nós não nos tornemos uma colônia chinesa. A América do Sul já está vermelha, dominada pelo comunismo. A China está comprando territórios em grande escala em todos os países vizinhos, inclusive aqui no Brasil. A China empresta dinheiro aos jorros, mas nada é de graça e tudo vem com um preço. O problema é que quem vai pagar esse preço não é quem está vendendo a sua alma. É você quem vai pagar. Ele rouba e vende a sua alma. E ainda por cima, é você quem paga pelo lucro que ele ganha. Entendeu por que o preço da gasolina do governo do mijado era mais barato? Os lucros dos acionistas da Petrobras foram pagos com a sua alma, em troca do subsídio do preço barato da gasolina na era do bêbado mijado que roubou do fundo, roubou da reserva internacional, dos títulos do governo, dos aposentados, dos ministérios do esporte, da educação, do Ministério do Carnaval, do narcotráfico, deixando um rastro enorme de noias na Cracolândia. Parte do plano comunista de Araque. Porque você é que é o comum. É comum você não ter nada. Ou melhor, você só pode ter um televisor e dividir a escova de dente com seu companheiro ou companheira. Aliás, vai dividir também a companheira e a sua filha de 14 anos que vai transar e viver com um senhor de 70 anos e um jovem de 30 que se apaixonou por um cara de 50. Um par de beaucoup. Um par de muitos. Um par de beaucoup. Um par de muitos. Mas o lado bom disso é que não haverá mais roubos. Não haverá. O Cubo, o nome do local pertencente ao governo da Pátria Grande que você vai viver, não terá fechadura. A porta sempre estará destrancada. Qualquer um pode entrar na sua casa, no seu cubo, na verdade, e pegar o que quiser. E se te faltar alguma coisa, se te faltar aquilo que foi roubado, aquilo que foi pego, você pega de algum outro comum como você. Entendeu como é que funciona? Como é que vai funcionar? É assim. Outra coisa, não reclame e tome muito cuidado para não pegar o que lhe foi roubado, o que lhe foi pego, e não reclamar na frente do IGES. IGES é a sigla do higienizador da Pátria Grande. Se você reclamar na frente dele, ou se você roubar dele, pegar dele, você será jogado no lixo. Seu nome será apagado de todos os registros e você nunca terá existido. Pergunta para o George Orwell sobre Stalin, Fidel Castro, Mao Tse Tung, sobre quem matou o Celso Daniel. Quem matou o Celso Daniel? Pergunta para o Jorge, se não é verdade o que eu estou dizendo. Da farsa do mijado, a fidelidade do Bolsonaro com a democracia e o povo. O que você tem a ver com a África, com Cuba? O que nós temos a ver com a China, com a Venezuela, com a Colômbia, Equador, Chile, Bolívia, Argentina? Enfim, todos os países do mundo. Por que é que nós temos que emprestar dinheiro a eles, construir para eles e deixar nosso povo passar fome, como aconteceu no governo do mijado? Ele, o cachaceiro mijado, acusa o governo Bolsonaro de ser culpado pela fome que ele, o cachaceiro, deixou. Deixou de herança para ensacadora de peidos. E que deixou de herança para o Temer, que deixou de herança para o Bolsonaro, que está resolvendo as falcatruas do poço que fomos empurrados por eles. O Bolsonaro pegou o pobre velho Chico enganado, abandonado à beira da morte e o tratou, e o recuperou, e lhe restituiu a dignidade e o fez chegar com água abençoada por este governo do Messias, saciando a sede, dando emprego a quem estava desempregado e comida para quem tinha fome. Com Auxílio Brasil,
de R$600, que em 8 meses pagou o equivalente a 10 anos de Bolsa Família da era do bebum mijado, da anta ensacadora de peido. Lembra-se, na época do ladrão, o valor máximo da bolsa era de R$176 e o valor mínimo da bolsa era de R$35. O Bolsonaro aumentou para R$600. E mais, quem trabalhar não perde o auxílio. Apesar da inflação mundial ter aumentado e estar aumentando, aqui no Brasil estagnou. A taxa de desemprego mundial aumentou, mas aqui no Brasil a taxa de desemprego caiu para 9,4% em abril de 2022, que é a menor taxa de desemprego desde outubro de 2015, segundo o estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O PIB no Brasil teve uma alta de 1% no primeiro trimestre, com uma projeção para 0,6% no segundo trimestre, se mostrando 2,3% a mais do que em 2021, e tudo isso durante e na pós-pandemia, nos colocando à frente de muitos países do primeiro mundo. Aliás, voltamos a ser a 10ª maior economia do mundo. E o agronegócio, fortíssimo como nunca foi. A verdadeira reforma agrária me mostra que terras, que fazendas, chácaras, que propriedades, casas foram conquistadas legalmente pelo MST e pelo MTST, no governo FHC, Lula, Dilma, Temer. Não estou perguntando de ocupação ilegal de terras que sequer têm o registro da terra, que sequer têm a proteção legal. Um dia o Estado comunista do bebum mijado dirá que a propriedade não é um bem hereditário e passará o seu direito de propriedade de herança de seus filhos, que ficarão sem nada, e presenteará a sua propriedade para a família dos amigos do cachaceiro. A dor de teus filhos e netos será grande e não ficarão com nada. O consolo deles será o nada, para que não ostentem os luxos do capitalismo. Mas eu te mostro o que é a verdadeira reforma agrária. Então, vai notando. Atendimento de 552 mil famílias com moradia própria por meio do programa Casa Verde e Amarela do Bolsonaro, no governo Bolsonaro. O INCRA titula 326 mil assentados em 3 anos do governo Bolsonaro. O número agora é 326 mil famílias regularizadas com títulos em todo o território brasileiro, e isso em apenas 3 anos, disse o presidente da autarquia, Geraldo Melo Filho. Benefícios sociais do governo Bolsonaro, alguns deles apenas. Lei da Liberdade Econômica, conclusão de obras superfaturadas e paradas há décadas, redução de impostos, água para o Nordeste, marco do saneamento básico que o PT, toda a esquerda votou contra. Preferem ver o povo pobre com os pés no esgoto e bebendo água de esgoto. Apreensão recorde de drogas, redução recorde de homicídios, programa social maior que o Bolsa Família, desemprego abaixo de 2 dígitos, ampliação do porte e posse legal de armas, redução recorde de tempo para abrir uma empresa, redução recorde de invasões e mortes no campo, por invasões, por conflitos entre MST e fazendeiros e proprietários, fim das indicações políticas para cargos técnicos, ingresso na OCDE, acelerado e praticamente concluído, super importante, fim da corrupção institucionalizada, independência do Banco Central, reforma da Previdência, retomada da malha ferroviária que tinha desaparecido no Brasil, digitalização recorde de serviços, desestatização da Petrobras, PEC que limita imposto estadual sobre combustíveis, acordo de salvaguardas tecnológicas para a base de Alcântara no Maranhão. São avanços conquistados apesar de todo o esforço da mídia e da esquerda para implantar o caos na busca pelo poder. Reforço do Programa Nacional de Imunização com mais de 354 milhões de doses contra a Covid-19.
Lançamento do plano de enfrentamento das mortalidades materna e infantil. Auxílio Brasil, Vale Gás, Alimenta Brasil, políticas sociais na educação. O presidente Jair Bolsonaro também ditou no fim do ano passado uma medida provisória que permite aos estudantes inadimplentes renegociarem suas dívidas com abatimentos que podem chegar a 92% com o FIES. Além de muitas outras benesses na educação. PEC da Bondade, já aprovada no Senado, falta agora passar na Câmara dos Deputados. Só há 2 candidatos: o crime contra a esperança, a vida e a liberdade. Em quem você vota? Zangamos. É o único canal que mete o ferrão sem dó.